Ok, dando continuidade. Eu já dei uma ajustada aqui no meu formulário, apenas na parte de design, tá? Vou mostrar aqui para os senhores. Mudei aqui a back color, tá? Coloquei uma cor mais suave, tá? A parte de cima aqui mudei também, coloquei essa cor. Que mais que eu mudei? Acho que foi só. Mudei o nome, tá? Coloquei para DGV dados. Aqui a questão de ancoragem. Interessante, tá? Eu ancorei ele em todas as direções para quando o usuário aumentar, ele também ser expandido junto, tá? Quando o usuário aumentar a tela. No mais foi só isso. Altere um de vocês de acordo com o design que vocês estão fazendo e preferirem, tá? A ancoragem desse botão, desse painel aqui também vai ser, eu vou ancorar sempre ele na esquerda, na direita e embaixo, que é o painel aqui dos botões, ok? Ok, e agora vamos trabalhar na parte de código. Nós já temos aqui as colunas, tá? Vamos trabalhar aqui na parte de código, do botão localizar. Só vou dar um nome para isso daqui, para essa test box aqui, vai ser, vou chamar ela aqui de txt valor. Txt valor, que é o valor que o usuário vai digitar, ok? Na parte de localizar, esse botão aqui terá acho que umas 3 ou 4 aulas, se não mais, viu? Em cima dele. Tudo vai estar aqui. Vamos começar pela parte simples aqui. Carregar as permissões padrão. Vamos inserir as permissões padrão do usuário. Aqui que você vai definir no seu código a permissão de cada usuário, tá? A permissão que cada usuário vai poder ter, tá? Que é o acesso de cada formulário. Para isso, nós vamos incluir através de dicionário. Dictionary. Acho que ele não vai reconhecer aqui. Não vai. Vai ser uma string. Vai ser duas strings, tá? O nome do meu dicionário, eu vou chamar ele de perm, string permissão, que vai receber um new um novo dicionário, que vai ser string. Ok, o que eu fiz aqui? Eu estou criando um dicionário, tá? Traduzindo, tradução livre aqui, um dicionário que vai ser composto por duas strings, que vai ser composto por duas colunas do tipo string. Um dicionário, ele tem a coluna da esquerda, que é do tipo que entende-se como uma chave, ela não se repete, e do lado direito pode se repetir. É justamente o que a gente precisa. Por quê? A primeira coluna, nós teremos a questão da chave, que é o nome do formulário. Não vai poder ter duas permissões para o mesmo formulário. Então, na primeira coluna, que também será uma string, nós colocaremos o nome do formulário, e na segunda, a descrição do formulário, ok? Então vamos lá. Como que eu vou preencher? Eu vou realizar o preenchimento por aqui mesmo, tá? Direto no código. Por quê? Se vocês quiserem, podem fazer uma tabela e buscar essas informações. Mas eu não vejo necessidade disso, já que depois que você compilar seu sistema, você não vai ter novos formulários.
Consequentemente, não vai ter como o usuário, não vai ter por que o usuário adicionar uma nova permissão, tá? Cadastro dos formulários. Aqui eu vou inserir da seguinte forma. Eu vou chamar de primeiro de FRM cadastro cliente. Essa é a minha chave. E a minha segunda coluna vai ser o que vai aparecer para o usuário. Então eu vou colocar cadastrar cadastro de clientes. Pronto. A primeira linha para o meu dicionário, primeiro registro para o meu dicionário, eu já adicionei. Só colocar um ponto e vírgula aqui para não ficar esse erro chato aqui. Agora é só eu repetir a mesma coisa aqui, ó, para todos os outros formulários, tá? Vou dar uma pausada aqui, copiar umas permissões básicas aqui e já dou. Ok? Então eu cadastrei aqui algumas permissões. O formulário cadastro de clientes, cadastro fornecedor, formulário vendas, formulário cadastro de categoria, formulário cadastro subcategoria e os que a gente vai usar aqui, ó, FRM cadastro usuário, FRM permissão do usuário. O que é esse FRM cadastro usuário? É exatamente como está escrito aqui o meu formulário, o nome do meu formulário, ó, FRM cadastro usuário, FRM cadastro usuário, permissão usuário, permissão usuário. Tem que ser exatamente igual, porque na hora que eu chamar a função de verifique a permissão, eu vou informar o nome do formulário, tá? Se eu passar o nome do formulário diferente, ele não vai encontrar a permissão, ok? Beleza, o nosso dicionário está pronto. E o que falta agora? Falta a gente adicionar, tá? Adicionar os dados do meu dicionário dentro do meu DGV dados, tá? Então eu vou criar aqui uma variável int igual a 0, que é o que vai ter controle do nosso for each. Eu vou utilizar, tá, para inserindo os dados. String. Eu vou escrever o código, depois eu vou explicar, tá? String permissão ponto case. Beleza. Então, aqui eu vou fazer um loop for each dentro de uma variável perm que eu defini, que vai estar dentro das chaves da minha string permissão, que é o meu dicionário que eu criei aqui dentro. Então ele vai percorrer dentro do meu dicionário todas as linhas, tá? Pegando a chave, né? A chave será a coluna 0, que é a primeira coluna que a gente definiu aqui do nosso dicionário, tá? E vamos dar sequência. O que vamos fazer agora? Agora nós já temos a definição do loop. Aqui embaixo eu vou ter que dizer que i vai receber mais, tá? Ou i mais 1. Vai ser incrementando à medida que for passando o loop. Aqui eu vou simplesmente ter que adicionar os dados dentro do meu DGV dados, tá? Então vamos lá. DGV dados ponto rows add rows ponto. O que eu estou falando aqui?
adicione uma nova linha no meu DGV dados. E o que eu vou querer adicionar dentro dela? DGV dados .rows. Aí aqui é que eu vou usar o valor de i, tá? Na coluna, na linha i, na verdade não é 1, é i. Na célula 1, ponto valor vai ser igual ao que? Vai ser igual a perm. O que eu estou dizendo aqui? Aqui em cima eu adicionei uma linha, ok? Dentro dela eu estou dizendo que na linha i, que vai ser a primeira linha, o zero, o i vai iniciar com 0. Na célula 1 eu vou adicionar o valor que tem dentro da permissão. O que a permissão vai ter aqui? Eu não falei que a minha permissão vai estar pegando a chave do meu dicionário, da string permissão, que é o dicionário. Então ele vai na coluna 1, ele vai estar adicionando o nome do formulário. Por que coluna 1? Porque a coluna 1, deixa eu só fechar aqui para não confundir. A coluna 1, vamos ver aqui o que é a coluna 1. A coluna 0 vai estar o ID da permissão. A coluna 1 vai estar o nome do formulário. Então é exatamente isso que a gente precisa, tá? Na coluna 2, o que a gente tem? A descrição do formulário. Então na coluna 1 nós adicionamos aqui, ó, o valor da permissão, ou melhor, o nome do formulário. Na coluna 2 nós vamos adicionar o que? O que tem a descrição. Então o que vai ser isso? Vai ser string permissão, a chave igual a chave. Então aqui eu vou pegar apenas o que está dentro da string permissão, dentro do meu dicionário. Eu vou pegar apenas a linha que vai ser a coluna 1, tá? O que mais? Agora, o que falta eu adicionar? Eu adicionei o nome do formulário, eu adicionei a descrição dele na coluna 2. E agora falta eu adicionar a questão das permissões, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Como a permissão é default, é a permissão inicial, eu vou querer que automaticamente, quando eu inserir, se for cadastro de usuário ou permissão de usuário, eu vou automaticamente inserir esses valores como bloqueado, que é para o usuário, para mim não deixar uma falha no sistema, para quando for um usuário novo, ele não ter acesso, tá? Automaticamente. Então, para isso, eu vou fazer uma verificação aqui antes, ó. If permissão foi igual a frm cadastro de usuário. Se for igual a cadastro de usuário ou permissão usuário, eu faço o que? O meu DGV dados ponto rows e na célula 3 vai receber o valor true, ou seja, se falta só uma coisa aqui, né?
Se na hora que eu estiver inserindo as minhas permissões for a permissão do cadastro do usuário ou a permissão de usuário, a célula 3 do meu DGV dados, a coluna 3, eu vou passar o valor true para ela. E o que é essa coluna 3? Vamos verificar aqui o que é essa coluna 3. 0, 1, 2, 3, bloqueado, ou seja, vou bloquear automaticamente para novos usuários inserir ou cadastrar o usuário. Agora, se não for isso, se não for nenhum desses, eu vou passar false, tá? Para habilitado. Agora eu vou só copiar e colar tudo isso daqui, para mim não perder muito tempo. Coluna 2, coluna 3, agora a próxima é a coluna 4, 5, 6, eu acho que eu tenho mais uma, hein? 7, vamos ver se é isso. Ok. Deixa eu só confirmar se são 7 colunas. São 2 ocultas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 7 colunas. Deu 8 porque eu comecei a contar do 1, tá? Começa a contar do 0. Beleza. Aqui, teoricamente, o meu for each vai fazer um loop por todo o meu dicionário. Pelas chaves, tá? E vai adicionando a chave, vai adicionando a descrição e os valores fixos, né? Eu vou adicionando direto do meu DGV dados, com uma exceção. Se for cadastro de usuário ou permissão do usuário, se for desses dois formulários, eu vou bloquear ele, ok? Teoricamente, a parte de código default padrão, já vai estar ok para o carregamento. Vamos aqui no formulário principal, vamos adicionar aqui, ó, permissão do usuário. Vamos chamar o formulário aqui, ok? FRM permissão usuário vai receber um new formulário permissão do usuário, show dialog. No final eu vou limpar a memória. Vamos testar. Usuário, permissão do usuário. Bom, pelo menos já carregou aqui. Vou adicionar um usuário padrão aqui, fictício. Beleza, olha o que ele fez aqui. Ele já carregou para nós aqui as permissões default. Default pra gente, ó. Cadastro de cliente. Não está bloqueado, não pode inserir, não pode alterar, não pode excluir, não pode imprimir. Ou seja, se o usuário não carregar as permissões padrão para o usuário, ele não vai poder fazer nada, ó. Ele vai poder apenas abrir o formulário, ó. Ele vai poder abrir o formulário nesse padrão aqui, tá? O que falta agora é eu salvar, ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá vendo aqui que não está carregando as permissões dos usuários, não está carregando os botões aqui? Vamos trabalhar nisso agora, ok? Bom, o carregamento padrão das nossas permissões está ok, tá? Agora, vamos só dar uma pausada aqui nesse botão de localizar e vamos colocar a função altera botões, tá? Porque como nós criamos um formulário novo, ela não tem a função altera botões. Então eu já vou copiar ela aqui, ó, do meu arquivo aqui anterior. Altera botões. Vou vir aqui e vou adicionar ela aqui, função altera botões. Botão localizar. Tá. Botão localizar. Deixa eu só ver aqui qual o nome que eu dei aqui. Localizar.
esse botão pt localizar a permissão. Isso aqui é o grupo box. Isso aqui nós vamos estar usando depois, tá? Só vou estar dando uma comentada aqui. Localizar permissão. Agora no evento load do meu formulário, eu vou chamar altera botões e vou passar função 1, ok. A minha função altera botões aqui, ela é um pouco diferente daquela que nós utilizamos lá no formulário de modelo. Por quê? Aqui não vai haver necessidade de eu informar a questão do nome do formulário, porque é um formulário específico, tá? Para um único formulário. Então eu só vou passar a operação, que é para cair nisso daqui, ó. De acordo com a operação, eu habilitar ou desabilitar os botões, tá? Nesse formulário específico aqui, eu não vou estar controlando o que o usuário pode ou não fazer nele. Eu vou estar controlando apenas se o usuário pode acessar ou não. Por quê? Se o usuário puder acessar esse formulário aqui, eu já estou subentendendo que ele vai poder fazer tudo nele, porque esse não é um formulário comum, tá? Esse é um formulário que apenas administradores devem ter acesso. Por isso que eu não vou passar aqui as funções aqui de inserir, excluir ou alterar. Mas se vocês quiserem controlar isso também, é só vocês colocarem a mesma função aqui, ó, do formulário modelo de cadastro, colocar dessa mesma forma aqui, ó. Você vê que lá eu só passei a opção, mas aí vocês podem estar passando essas opções aqui, ó, da mesma forma, tá? E apenas chamando aqui o valor que foi informado, tá? Se vocês quiserem controlar isso. Por quê? Eu não vou estar controlando isso, porque eu subentendo que se o usuário tem acesso a esse formulário, é com um único propósito: alterar as permissões dos usuários. Se é diferente, cada realidade é diferente. Aí vocês adapte de acordo com a realidade de vocês. Mas ao final vocês serão capazes sim de colocar aqui, tá? Incluir a nova função e fazer a verificação. Porque a verificação da permissão, se o usuário tem acesso ou não, eu vou estar fazendo aqui, ó, no menuzinho aqui, ó. Quando o usuário clicar aqui, ó, no permissão usuário, eu vou lá no banco de dados e verifico a permissão que a gente lançou aqui, ó, e vou verificar se ele tem a função de acessar esse formulário, tá? Se ele tiver, eu abro para ele fazer tudo. Se ele não tiver, eu não abro. Vou estar controlando apenas isso, tá? Mas não tem para vocês precisarem fazer o controle exatamente como nos outros formulários, inserir, alterar, editar. Aí vocês mudem a função, tá? E aqui, ó, ao chamar a função, ele vai ter que informar todas as permissões lá, ok? Vou pausar o vídeo aqui. Deixa eu só fazer um teste aqui de se os botões vão estar desabilitados aqui. Ok. Agora aqui no localizar, a gente vai estar trabalhando agora nas próximas videoaulas os botões, tá? As funções dos botões. E depois a gente volta aqui para o botão localizar, que vai, no botão aqui alterar, ele vai me habilitar a edição aqui, ó, porque eu já coloquei esse DGV dados como desabilitado, ele está desabilitado, ó. Então na função alterar eu vou habilitar o DGV dados,
e vou permitir que o usuário clique dentro das permissões. E em seguida eu chamo salvar, beleza? Até a próxima.